Depois de uma semaninha de pausa, depois de uma semana sem treta, bom, estamos de volta, né? Mais uma semana, mais uma Fujimasfera e obviamente mais um vídeo aqui no canal. A expectativa era muito grande, mas eu tenho certeza que ninguém esperava que tudo isso aconteceria hoje. Sem enrolações, eu quero logo falar sobre esse capítulo. Bom, como falar isso? O capítulo 231 recebeu o título de Adeus Pochita. Eu não aceito, eu vou com ele, eu vou. Não, eu quero ser enterrado junto. E eu gostaria muito, muito que esse título fosse apenas uma mentira. Bora lá, é muita informação. Logo aqui na primeira página percebemos que alguém está com os olhos fechados. Rapidamente eles são abertos e temos aqui a visão de um pássaro sobrevoando o céu. Não sabemos ao certo se ele é um noitibó, mas parece. Mas de qualquer forma, a presença desse pássaro já traz uma ligação com tudo que estava acontecendo em alguns capítulos anteriores, com toda aquela perspectiva que a Yoru trouxe, que gira muito em torno de culpa existencial, sobre como aquele pássaro, mesmo sendo apenas um animal, sentia-se culpado por fazer o que a natureza meio que ordenava para ele sobreviver, como aquele mero ser possuía sentimentos, culpa. Inclusive toda essa passagem da Yoru conversa com tudo, né? Eu tinha comentado isso naquele vídeo. Conversa com a Yora e a Asa, conversa com Asa e Denji, conversa com Denji e Pochita, conversa com o Yori e o pássaro. Independente, eu descobri pesquisando que toda essa passagem provavelmente é uma referência ao conto da Estrela do Falcão Noturno, do Kenji Miyazawa, que inclusive o Fujimoto já citou essa história, que relata exatamente esse ponto. De qualquer forma, bora voltar para o presente, né? Aqui percebemos que quem está ali encarando as nuvens é o Denji. E acima dele está o Pochita. Ambos os personagens estão em um campo aberto, possuindo apenas uma robusta árvore atrás deles. O Denji, assustado, vendo a figura do Pochita, pergunta se é ele, e eu pergunto o que ele está fazendo ali. E bom, qualquer um que está lendo também ficou tão chocado quanto ele. O Denji se levanta ficando sentado e o Pochita diz que, ao que tudo indica, parece que um demônio devorou eles. E sim, do nada, essa informação é jogada na nossa cara. Ah, mas vai ter explicações nesse capítulo. Não, senhor, não teremos. Eu não quero perder muito tempo falando sobre esse ponto aqui. Isso realmente só vai ficar no âmbito das suposições por enquanto. Mas eu quero destacar o quanto que o Fujimoto foi um insano por ter feito algo tão abrupto assim. Tem que ter muita coragem. Também que eu não sei ao certo se foi o demônio Hornet que matou ele aqui. Tipo, apareceu esses três demônios estranhos aí, que um é a Hornet, o outro é o Ku e o outro eu não sei o que é. Pode ter sido sim os três porque eles estão extremamente poderosos, mas assim, calma, não sabemos. Eu não quero ficar... Eu acho que pode ter tido uma interferência de algum outro personagem. Outra coisa, o Pochita diz que ao tudo indica que eles foram devorados, mas também a gente não tem certeza disso, né? De qualquer forma, eu quero focar no que está aqui na nossa frente. Denji, surpreso e desanimado, fala que ferrou e pergunta o que eles vão fazer agora. Acho muito bonitinho que o Pochita pula no colo dele, anda, começa a fazer as coisinhas de cachorro. Eu sou um cachorro. Mano, é muito bonitinho o Pochita, mano. E aí começa a vir as pedradas atrás de pedradas, então, mano, só... Mano, bora lá junto, gente. Segura minha mão, bora juntos. Me prendam, me amarrem a ele. Me botem nesse caixão. Pochita tranquilamente diz que a vida dos sonhos que ambos construíram chegou ao fim. Ainda alegre, o personagem diz que talvez tenha sido melhor acabar mesmo. O nosso protagonista, meio desesperado, diz que não é melhor não, pois afinal de contas ele estava quase conseguindo realizar um de seus desejos com uma mulher. A partir disso ele poderia continuar beijando quanto ele quisesse. E eu acho muito poderoso que ao ouvir isso, o Pochita só diz que foi bom que o Denji não conseguiu fazer isso. E sim, foi excelente que o Denji não conseguiu fazer isso. E antes que qualquer um que pense, mas você está querendo proibir o Denji de realizar seus sonhos, você está querendo a infelicidade do personagem. Veja bem, gente, toda aquela situação com a Yoru é sim muito problemática. Problemática porque agora temos a certeza que retornou com força total todos esses desejos do Denji, que sim está associado pela essa busca construir mais relações emocionais com outras pessoas. A questão é que lá no fundo ainda carrega esses desejos, esses vícios, essas amarras do Denji quanto a desejos carnais. Já comentamos disso várias e várias vezes. É um comportamento que foi de certo modo incentivado durante
toda essa parte 1 e 2 de Chainsaw Man. Denji sempre foi um adolescente que sempre teve esse tipo de pensamentos, como qualquer um adolescente. A questão é que ele foi uma vítima de abuso em diversos momentos. Sem uma estrutura, ele nunca entendeu tudo que sofreu, chegando a um extremo, resumindo a sua vida apenas a isso. Tudo que aconteceu no capítulo anterior fica ainda mais amargo quando a gente não teve realmente, explicitamente, a perspectiva da Asa com tudo aquilo. Denji levantou a Yoro como se fosse um troféu, esquecendo realmente da Asa, acreditando fielmente apenas na fala da Yoro, que sempre mentiu e muito durante toda a obra. E sim, gente, eu entendo, a Yoro e a Asa compartilham os mesmos sentimentos. Talvez sim a Asa queria fazer algo do tipo, todavia não foi ela que tomou a ação, não foram falas dela. Novamente, a Yoro se apropriando de tudo e fazendo por conta própria. Então, ainda bem mesmo que não aconteceu. Não é dessa forma, Denji, que você vai conseguir esse objetivo. E se você conseguir dessa forma, talvez você se torne pior, ou pelo menos da mesma maneira que os outros abusadores que passou em sua vida. Então, eu amei escutar o Pochita falando isso. Denji fica confuso, e aqui, nosso demônio favorito solta ainda mais pedrada. Ele diz que quando o Denji ganhou uma família preciosa, quando conseguiu frequentar a escola que queria e também quando conseguiu entender a Asa, em algum lugar dentro do Denji não estava se sentindo feliz com essas coisas. E Denji fica chocado, mas logo ele meio que aceita, de fato. E o Pochita aponta que infelizmente ele acredita que ele também percebeu. E aqui, mano, olha essa fala. Denji lutar contra demônios enquanto passava fome e sofria, e morar no barraco caindo aos pedaços comendo pão mofado te deixava muito mais feliz. Caralho, sim, de fato, há muita verdade nisso. Isso porque a vida do protagonista se tornou muito mais complexa, rodeada por muitos novos traumas e principalmente eternamente marcada por abusos. Sim, eu estou falando de Makima e de outras circunstâncias. Em resumo, é como se Denji não conseguisse mais se reestruturar. Ele foi quebrado de uma forma irreversível. Mesmo sim construindo novas relações, mesmo sim entendendo novos pontos de vista, no fim ainda se via quebrado. No fim ainda caía nas mesmas armadilhas, conseguindo deixar seu poço cada vez mais fundo. O rato do campo derramou seu sangue, escondeu seus traumas para tentar ser ao máximo o rato da cidade. Mas ao fim, ele realmente perdeu muito mais do que ganhou. Isso é muito melancólico. Afinal de contas, o que deveria ter sido feito? Muito do que aconteceu com Denji não necessariamente é culpa dele, mas sim das engrenagens em que ele se inseriu. Claro que também outras coisas foram culpa dele. Novamente, nosso protagonista não é um santo e nunca foi. E o mais intenso disso tudo é que destaca que é muito pior você conseguir ganhar muitas coisas e perdê-las. Que no final das contas, talvez a sua idealização de um objetivo, de uma caminhada, seja muito mais satisfatória do que a concretização. Isso retorna lá para a parte 1, na conversa do Denji com a Makima, a qual ele cita esse receio de ir atrás de sonhos e se sentir vazio no final. Então essa fala do Pochita de que ele era muito mais feliz naquela época faz ainda mais sentido e ainda mais pesado, mano. Então, como é que deve ser? Tem que continuar nesse conformismo para sempre? Bom, de certo modo, o Pochita evidencia que não. De sua verdadeira forma, ele diz ao jovem que ele não consegue encontrar o céu a menos que ele esteja no inferno. Que mesmo ele vivendo o pior, ele possui o melhor cérebro para lidar com tudo aquilo. O que falta para o Denji desde o início da parte 2 e no fim da parte 1 também é esse tempo de respiro, esse tempo de reflexão, de gerência de sua própria vida. A conformidade de encontrar finalmente seus objetivos tornou a sua vida vazia, porque ele nunca efetivamente conseguiu superar seus traumas. Continuou negligenciando ao máximo tudo ao seu redor, sempre dobrando a aposta. Se eu construí tudo que eu sempre sonhei, mas eu ainda me sinto vazio, é porque eu ainda preciso ter uma relação mais íntima com alguém. Nunca era de fato um enfrentamento, era sempre dobrando a aposta e vendo para onde ele iria parar. Para piorar tudo, ele nunca soube efetivamente tomar uma decisão.
Ele preferia criar uma terceira via. A questão é que nem sempre isso é uma solução. De todas as suas feridas, é óbvio, ele se encontrou quebrado. Ou era o conformismo, a aceitação de que a sua vida sempre seria ruim, ou era a busca de dar fim à sua vida. É isso que todo esse diálogo demonstra pra gente. Nesse estado que o Denji está, qualquer objetivo que ele conseguisse realizar seria de alguma maneira vazio, pois ele sempre retornaria para todas as suas feridas e falhas. Meu Deus, eu tô quase me emocionando fazendo esse vídeo, caralho, velho. O próximo painel é simplesmente o Pochita ajoelhando e devolvendo o mais sincero e mais amoroso abraço que o Denji poderia receber, que inclusive o Denji fazia questão de sempre abraçar o Pochita. Denji sempre se esforçou ao máximo para zelar Pochita. E bom, Pochita deu tudo de si para defender, para proteger, para dar uma vida ao Denji. Também é claro, para participar ativamente desses objetivos, dessa busca de um sonho, de entender melhor o que é uma vida. E bom, tudo isso foi feito. Ele viu melhor como todo aquele mundo funciona. E em muitos momentos se viu ali, tentando ensinar o Denji, tentando segurar todos os medos do garoto. Então esse abraço acolhedor aqui significa muito, mano. É muito forte esse painel, muito forte. Um dos melhores painéis de toda a obra, inclusive, eu falo isso com tranquilidade. O Denji tá muito confuso com tudo aquilo, mas ele aceita o abraço. Mas logo um sangue começa a ser derramado. Vemos o demônio da motosserra enfiando uma própria motosserra em seu peito. E ele comenta que agora ele vai se devorar. É óbvio que nem a gente, nem o Denji tá entendendo nada daquilo. O Pochita já com seu coração na mão, e sim, de alguma forma o Tinsal consegue ficar assim um tempinho vivo, a gente já viu isso na parte 1 também, sem o coração. Comenta que nem ele sabe ao certo o que vai acontecer se fizer isso. Um mundo onde o Chainsaw Man não existe. Ou seja, vai acabar criando um mundo onde Pochita nunca existiu. É claro que desesperado, nosso protagonista fala pra ele não fazer aquilo. Ele não quer um mundo sem o seu melhor amigo. E aqui temos outra fala muito poderosa, mano. O Pochita fala que em um mundo a qual ele não exista, talvez o Denji possa sonhar ainda mais. Se a gente para pra pensar, aqui tem uma relação muito contrária com a Yoru e a Asa, né? A Yoru se sentia assim solitária e queria compreender melhor a humanidade, mas no fim ela sempre foi muito egoísta. Já Pochita aqui, ele reconhece que ao mesmo passo que ele salvou e ajudou muito o Denji, ele também, querendo ou não, acabou colocando ele em situações muito diversas. Talvez Pochita aqui seja a representação do pássaro também, aquele que sinta culpa por existir. Ele amou tudo que fez junto com seu amigo. Ele daria 2 vezes a sua vida, literalmente, por ele. Pochita deixa claro isso. Ele comenta que depois que conheceu o Denji, ele viu todos os sonhos que ele queria ver. Ele finalmente alcançou o afeto que o demônio da motosserra sempre sonhou em ter. Chainsaw Man sempre foi uma obra sobre afeto. Pochita presenciou o melhor e o pior desse nosso mundo humano. De fato, ele conseguiu realizar muita coisa. Cara, Caralho, é muito lindo você pegar a parte 1, no final da parte 1, e linkar com isso daqui. Porque é realmente isso, mano. Denji viveu muito escorado nessa figura do Chainsaw Man, abdicando da figura dele, do Denji. Ele precisa realmente sonhar mais alto, mas agora olhando pra si mesmo, não no meio de todo esse caos, não por meio dos seus poderes, mas sim por ser ele mesmo, enfrentar as lutas que vão acontecer em sua vida. E com o coração já na boca do Chainsaw, o próprio Pochita diz que o Denji precisa continuar sonhando cada vez mais. E é sobre isso, não é sobre conformismo, é sobre se priorizar, tentar recuperar forças para continuar caminhando, correndo atrás de novos sonhos. Não mais se sentir preso em um looping sem fim. Correndo atrás do próprio rabo, sem realmente ter a oportunidade de crescer. Com o fim de Pochita, Denji pode até mesmo envelhecer agora. Pois a gente sabia, né, que um híbrido ele envelhecia mentalmente apenas, né, mas não de corpo. Então, caralho, isso é muito profundo, mano. E é muito forte ver o Denji gritando pelo seu amigo, esticando a mão, o Pochita dando tchau mais uma vez e desaparecendo. Todo aquele mundo, todo aquele céu simplesmente apaga, fica tudo escuro. O capítulo simplesmente se encerra em uma floresta densa com muita chuva, mostrando a casinha do Denji lá do início da parte 1. E bom, o mais interessante é que na tradução, tanto japonesa quanto americana, tivemos a confirmação que o próximo capítulo lançará dia 25 e ele será o último da parte 2. E bom, com tudo isso,
com essas cenas, com essa informação, eu quero vir aqui parar e falar um pouco sobre tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer. Primeira coisa que eu preciso falar, o Fujimoto pegou a peça dele e colocou na mesa. Porque tudo que foi feito aqui é sim muito corajoso. Ele não está apenas matando o personagem, ele está ressignificando a sua obra por completo. Não vai existir mais o Chainsaw Man, não vai existir mais o Pochita. A série que tanto amamos terá sim um fim por definitivo. Ninguém nunca mais lembrará do Pochita, ninguém nunca mais lembrará do Chainsaw. A forma que foi feita foi de uma maneira muito corajosa justamente por ser abrupta. Até então não sabemos de nada do que aconteceu para chegarmos nesse ponto aqui. E isso pode causar uma frustração imensa em diversos fãs da obra. E para ser sincero, eu não sei ao certo como reagir com esse capítulo. Eu amei ele, eu me emocionei com ele. Mas o que será daqui pra frente? Eu achei que estava preparado com o fim de Chainsaw, mas eu não estou, mano. Eu pensei que ainda teríamos vários arcos e não. De novo o Fujimoto vem, quebra as expectativas e nos mostra que estamos fim da história. E sabe o que é mais interessante disso tudo? É que eu não posso chegar aqui e falar que isso que aconteceu é incoerente, pois de fato não é incoerente. Essa é a conclusão agridoce que todos nós esperávamos para o Denji. Eu sempre havia dito desde o início da parte 2, essa parte é muito mais sobre personagens do que necessariamente sobre conflitos. Por isso que eu sempre falava que Chainsaw estava me lembrando muito Evangelion, e para mim esse final aqui é muito Evangelion, pois realmente criou toda uma catástrofe em torno da morte, toda uma batalha gigantesca, mas no fim o que importa é a conversa da Yoro com a Asa e a conversa do Denji com o Pochita. No fim voltamos para o material mais importante, personagens. Pagar a existência do Pochita é dar mais uma chance de vida para o Denji. Um jovem que se corrompeu muito pela perversidade da sociedade, criou um escape na figura do Chainsaw Man sem enfrentar a si mesmo, que acabou negligenciando sua vida, sendo alvo de inúmeros traumas e inúmeros ataques por conta do Chainsaw. Mas o que será disso tudo? Teremos sim um novo mundo sendo reconstruído? Tivemos uma espécie de viagem no tempo? Acho que não, isso é muito chapância. Acho que sim, podemos ter uma espécie de hard reset no mundo de Chainsaw Man, mas sinto que esse último painel não necessariamente quer dizer que o Denji voltou lá para a casinha dele. Eu sinto que o último capítulo pode retornar para onde estávamos mesmo. O importante é que a partir de agora nasce uma nova vida, uma nova oportunidade para Denji. Novamente, a gente volta para o Evangelion aqui. Como o Denji pode amar o outro sem se amar? Como o Denji pode viver em um mundo sem aceitar a si mesmo? Sem enfrentar os seus próprios demônios? Mas a questão é que nem tudo são flores. Se tivermos um hard reset ou algo do tipo, quer dizer que o Denji em algum momento poderá morrer pela doença da mãe. E também quer dizer que ele vai voltar pra tudo que aconteceu com a Yakuza. Cara, quanto mais eu falo, mais eu venho amando todo esse capítulo na realidade. Vocês sabem que eu detesto ficar usando comparações. Eu sinto realmente que esses dois últimos capítulos podem ter uma certa reprovação muito alta, assim como os dois últimos episódios de Evangelion. Justamente porque muitas pessoas vão querer sempre esperar algo megalomaníaco, algo ainda mais grandioso, quando no fim a proposta da obra sempre foi personagens e discussões em torno de afeto. Sobre pontas soltas, bora lá, gente. Mas o Denji nem concluiu o seu objetivo de encontrar com a Power. Fica evidente, alguns capítulos atrás, o Denji sabe muito bem que aquele demônio já não vai mais ser a Power. Correr atrás de cumprir isso é apenas uma forma de tentar negar o seu luto pela existência de sua amiga. A coisa mais importante que o Denji pode fazer aqui é realmente não procurar mais o demônio do sangue. Entender que a Power foi um ser singular em sua vida, que nunca vai conseguir recuperar ou substituir. Eu sinto que o personagem entendeu isso alguns capítulos atrás também. Sobre Asa e Yoro, são personagens que eu quero sim que tenham destaque no próximo capítulo. Pois bora lá, eu sinto que elas tiveram uma certa conclusão naquela conversa que as duas tiveram, porém mesmo assim eu quero ver mais, quero ter mais delas nessa história. E agora sobre o retorno de certos personagens como a Kobeni, gente, isso só seria muito fanservice, mano. Eu sinto que o autor conseguiu trazer personagens pontuais que serviram sim para engrandecer a parte 2, ou ao menos para movimentar as peças. Sobre a escolha do fogo, bom, a gente já foi confrontado com essa escolha em diversos capítulos. E talvez o Fujimoto nunca evidencie quais foram de fato as escolhas que o Denji deveria ter feito.
Estamos caminhando para um final muito ousado e acho que sim, pode refletir até mesmo em uma certa metalinguagem do autor comentando para si mesmo e para todos os seus fãs e para a sua obra. Ele pode sonhar com outras histórias, que ele pode continuar criando novas experiências. Ele não precisa sempre estar preso ao Chainsaw Man. É evidente para todos que sim, existia um certo cansaço do Fujimoto quanto à sua obra, pois principalmente ele gostaria de parar de desenhar e criar novas histórias. Então eu acho que sim, pode existir uma metalinguagem gigantesca aqui gritando nos nossos ouvidos. O autor, que muitas vezes é projetado pelo Denji, se desprendendo pelas suas amarras também. É muito poderoso olhar por essa ótica. Dito tudo isso, é impossível termos uma parte 3? Sim, é impossível termos uma parte 3 de Chainsaw Man. Podemos sim ter uma continuação, mas não se chamará Chainsaw Man. E não terá mais o Chainsaw. É aí que entra a possibilidade de termos um Slice of Life do Denji da Asa. Vambora, caralho! Lembrando que nosso mano Fujimoto consome yaoi, consome todo tipo de romance, ele adora esse gênero. Então, existe esse mundo, hein? Realmente a gente vive um Slice of Life no universo de Chainsaw, olha só. Ou talvez de alguma forma esse universo vai se conectar com Fire Punch. Não sei, ainda há essa possibilidade. Eu estou muito curioso e muito ansioso para ver o próximo capítulo, ao mesmo tempo que eu estou sentindo pontadas muito fortes no meu coração. Eu pensava que eu estava preparado para isso tudo e eu não estou. Eu realmente não estou. Eu jurava que, não, Chainsaw vai durar mais uns 50 capítulos e não. Não, ele não. Eu estou particularmente muito ansioso para ver como o universo vai funcionar a partir daqui. Tipo, vai existir ainda demônios? Os outros conceitos que o Pochita pagou vão voltar tudo normal, né? Então assim, vai voltar guerras, vai voltar muitas coisas bizarras. Sendo assim, inclusive, a Yoru nem precisa mais de fato correr atrás de seus objetivos, né? Jesus amado, mano. Minha cabeça tá fritada. Só deixa arder, mano. Uma despedida linda, o Fujimoto outra vez conseguiu me deixar sem palavras, me deixar reflexivo andando pela casa, sem reação mesmo, sem saber ao certo se eu amei, se eu odiei, e esse misto combina muito com essa obra. Chegamos então no ponto crucial que o editor comentou sobre Chainsaw. Acho que sim, teremos uma continuação, mas que nada vai se relacionar necessariamente com Chainsaw Man, apenas como Denji. Inclusive seria irado se a terceira parte chamasse de Denji Man. You are? Yeah. I'm man. Eu falei demais, eu tenho certeza que eu deixei muitas coisas do que eu quero comentar de fora da conversa aqui. Mas pode ter certeza que ainda renderá muitas discussões e eu irei trazer elas com toda certeza. Toda vez que eu trago a minha review é sempre a minha primeira impressão, as minhas primeiras impressões, obviamente, porque eu não leio só uma vez o capítulo. Eu amo essa obra e eu estou ficando muito feliz para o rumo que ela está indo. E sim, eu acho a parte 2 excelente. Só estou aqui esperando o dia 25 para bater o martelo e afirmar o que eu quero afirmar há muito tempo. Mas e aí, gente, o que acharam do vídeo, mas principalmente o que acharam no capítulo? Isso é muito importante, pois sempre acaba agregando na discussão de toda a obra. Sem contar que eu realmente amo ler os comentários de vocês, eu sempre leio todos, vocês sabem muito bem disso. Também, obviamente, acaba ajudando em todo o engajamento do canal, assim como a sua avaliação, seu compartilhamento e seu hypar, caso consiga fazer. Pô, vendi o peixe bonitinho hoje, tá? Mas eu tô meio choroso, mas vendi o peixe bonitinho. Pô, na moral, muito obrigado pela atenção e carinho de todos. Meu salve especial para todos os membros que ajudam de forma financeira o projeto do canal. E sério, isso ajuda muito. E meu Deus, minha voz tá meio estranha hoje. Ah, e outra coisa. Semana passada, no sábado, tivemos vídeo de mob. E cara, eu amei esse vídeo, eu amo o mob. Quero indicar muito que vocês passem por lá. Não é só de Chainsaw que vive o homem. Enfim, gente, brincadeiras à parte, vejo vocês na próxima. Até.